bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, com a vida, com saúde, com a disposição, prontos para adorar ao Senhor, para cultuarmos juntos, para falarmos das coisas que são de cima, das coisas do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este privilégio, por esta oportunidade. Venha nos abençoar nesta tarde, todos nós aqui na igreja, irmãos que participam muito longe daqui, também sejam alcançados por estas bênçãos espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ir aqui para frente, cantar, e eu queria ver se quem conhece esse hino 111 do Inário. Eu acho que é lá, vamos ver. Dizem que achar e nada é a mesma coisa, né? Mas eu acho que é lá. Mas vamos ver, se não for a gente sobe, né? Acho que é isso mesmo. Ele é assim, eu podia soltar a letra, talvez nem todos conhecem, né? É o 111 do Inário Corrigido. Eu tinha até... Não, é do Corrigido, do Novo. Aqui, ó, esse daí, ó. Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar, crentes coroados também serão, quando o povo salvo entrar. Só que ele é um pouquinho mais rápido e tem que passar a letra certinho, né? Porque senão a gente se perde aqui. Ele é marcha assim, ó. Marcha. Vamos cantar, aprender, né? Depois a gente canta de novo. Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar, crentes coroados também serão, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar. Oh, que grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Os remidos lá hão de se encontrar, quando o povo salvo... Canta, gente, vocês sabem, é fácil, ó. Vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar,
povo o sol entrar, oh que grande alegria no céu haverá, quando o povo o sol entrar. Todos vencedores lá onde está, quando o povo o sol entrar, a tribulação não terá lugar, quando o povo o sol entrar, quando o povo o sol entrar, quando o povo o sol entrar, oh que grande alegria no céu haverá, quando o povo o sol entrar. Fácil, né? Muito fácil. Fácil, o irmão Branco cantou muito esse hino, mas ainda não, parece que não está no ritmo que é dele. Ele é sol entrar, quando o povo o sol entrar, oh que grande alegria no céu haverá, quando o povo o sol entrar. Vamos em marcha, eu acho que vai ficar melhor. Bem em marcha mesmo, igual. Agora vai. Quando o povo o sol entrar, quando o povo o sol entrar, oh que grande alegria no céu haverá, quando o povo o sol entrar. Esse é o ritmo aí, vamos começar de novo? Se tiver aí quem puder nos ajudar lá, é esse o ritmo aí. Agora que eu não estava sabendo é falar, né? Vamos lá, todos bem forte. Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo o sol entrar, eles coroados não vencerão, quando o povo o sol entrar, quando o povo o sol entrar, quando o povo o sol entrar, oh que grande alegria no céu haverá, quando o povo
nosso amigo, né? Jesus. Deus os abençoe. Podei vos assentar. Uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os que estão presentes aqui no santuário, também através da internet. Temos o privilégio de estar na presença de Deus mais uma vez reunidos aqui na igreja, na casa do Senhor. O privilégio é nosso, então vamos aproveitar enquanto temos esta graça de poder ver uns aos outros presencialmente. Os que não podem vir acompanham pela internet, são abençoados igualmente. Mas o calor cristão é bom estar aqui com todos vocês. E os destaques pela internet, vocês mandem no número 62 8260 9690. 8260 9690. E todos os irmãos, né, que desejam enviar os seus destaques dos cultos que tivemos durante esta semana, né? E aqui presente também, né? Quem quer dar destaque pode, né? Então vamos começar ou chama um hino aí? O senhor que manda, irmão. Vamos chamar esse hino aqui. O primeiro é com a irmã Marília. Quem é a irmã Marília? A irmã Marília, ela vai cantar o hino Oferta de Amor. Enquanto a irmã Marília se aproxima, nós tivemos hoje uma escola dominical muito abençoada, como todas. Mas parece que quando chega no companheirismo, a gente observa que sempre uma vai superando a outra. Sempre a gente vê o recado de Deus que Ele tem através do nosso pastor para nos dar. Se saímos daqui, na linguagem bem rústica mesmo, com o couro quente, é porque foi bom para nós. Aí tem aquele rapaz que diz, doeu, mas eu não senti. Mas é bom, é muito bom a gente vir na igreja e sermos corrigidos. É um sinal que nós estávamos errando e Deus nos corrigindo, nos colocando de volta no caminho. E vamos ver os destaques que vamos colher aí de vocês e aguardemos o momento. Enquanto isso, teremos o hino com a irmã Marília. Ela vai cantar Oferta de Amor. Cante, irmã. Pois pra te adorar
eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Deus abençoe a irmã Marília com este hino, oferta de amor. Pois bem, eu vou começar com o meu destaque, logo em seguida a gente passa aí para vocês aí no santuário. Eu gostei muito daquela parte que o pastor Jonas cita na pregação de sexta-feira sobre o telêmetro. É um objeto usado para medir distâncias. Se o estúdio aí conseguir uma imagem do telêmetro antigo, pode colocar para a gente assim que for possível. Se não for possível, não tem problema. Era um objeto grande. Ele parecia um míssil grandão, uma bazuca, né? Acho que a gente conhece mais dessa forma. E era usado para medir distâncias. Hoje a gente usa a trena a laser. Você está aqui com um aparelhinho, mede, e ela tem uma opção de você olhar através daquela lente para enxergar melhor. E aquilo ficou muito forte para mim, porque a Bíblia, sem a mensagem, é a mesma coisa de você estar usando a sua visão para tentar enxergar algo longe. Aí, a partir da hora que você enxerga a Bíblia através do profeta, você consegue ter uma visão melhor. Então isso ficou marcante para mim, que a mensagem, ela revelando a Bíblia. E não adianta, sem essa mensagem a Bíblia não passa de uma imagem embaçada, que é o que nós não temos aqui. Pela graça de Deus nós podemos ter essa revelação através do profeta, um privilégio nosso, graças a Deus por este profeta. Seu destaque, irmão Leandro? Olha, eu destaco hoje de manhã, quando a irmã cantou, né, um salmo de Davi,
que diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E o pastor Jonas comparou o primeiro amor espiritual, amor na mensagem, com o casamento, né? Como que é, irmão William? Vocês comiam no mesmo prato, agora pratos diferentes, né? Dormia até, usava o mesmo travesseiro, e depois, por que nós somos assim, né? O homem sempre vai acostumando com as coisas, então parece que é uma sacudida em nós, né? Eu estava pensando, quem dera nós voltássemos ao primeiro amor, orar como eu orava, né? Ler como nós líamos. E então eu achei isso muito tremendo, porque nós vamos nos acostumando com as coisas e vai virando uma rotina para nós, né? Chega uma hora que respirar é automático, a gente não vê, mas pense bem. Aí a irmã disse, né, a irmã que faz lá a classe das moças, esqueci o nome dela, a irmã Remils, as melhores coisas que Deus nos dá são de graça, né? Então pare para pensar, você respira, meu Deus, que coisa boa, né? E isso tudo é de graça. Então nós vamos caindo numa condição onde as coisas vão ficando muito rotineiras para nós, e aí parece que Deus tem que vir através de alguma coisa, seja uma mensagem, uma prova, e nos sacudir, não é? E mostrar que o que nós temos não é comum, não é comum, né? A mensagem que nós temos, esse telêmetro que nós temos, não é algo comum, né? E o nosso cuidado é para nós não acostumarmos com aquilo que nós temos, né? Que não sejamos o homem do mar, como diz a história do irmão Branham. Aquele homem acostumou tanto com o mar que não via graça nenhuma mais nele. Mas o dia que ele viu um turista, que foi a primeira vez ali, eu não lembro se era o irmão, não era o irmão Branham não, ele conta a história de alguém, né? Aquela pessoa ficou tão vislumbrada com o mar que intrigou aquele marinheiro. Ele perguntou: mas o que você está vendo de diferente aqui que eu não estou vendo? Eu estou aqui todo dia e não vejo isso. Mas é porque acostumou, né? E isso pode acontecer na nossa vida, né? Com a palavra de Deus, com o nosso casamento, com o respeito com os pais. Então nós não podemos deixar o que é primordial em nossa vida a gente não pode acostumar com o que é primordial, a gente sempre tem que respeitar o que deve ser respeitado. Respeito também, irmão William, você falando nisso, aos ofícios da igreja, né? Às vezes tem aquele temor reverencial tão grande, e entra numa rodinha ali, escuta alguma coisinha e você dá um comentário. Amanhã esse comentário se torna maior, de repente você, não é? Então, respeito também. Não acostumo. Muitos acostumaram com o irmão Branham, né? Por isso que aquele homem, acho que foi um diácono do profeta, né? O irmão Branham, mas o senhor é um pregador. Por certo, era um companheiro do irmão Branham, uma pessoa que sempre estava com ele. Disse: mas irmão Branham, o senhor pregando cura divina e usando óculos, né? E aquilo custou, acho que sua vida, né? Custou a sua vida. O irmão Branham teve que ir para a caverna orar por aquele homem. Ele ficou, acho que 3 dias em oração para Deus poupá-lo. Acho que não chegou a custar a vida dele não, né? Eu acho que esse diácono podia confirmar aí, não sei, alguns rapazes aí acharam a mensagem, mas eu acho que esse diácono, eu acho que ele partiu sim. Foi, né? Foi. Sim, porque depois o irmão Branham falou para Billy, né? Billy, aí entra em outro ponto também. Billy às vezes acostumava com seu pai, né? Ouvindo o caso da peruquinha. O caso da peruca, né? Então aquilo dali foi uma brincadeira assim, muito sem maldade, né? Eu entendo assim, foi mais o irmão Branham, Billy percebeu na hora, o irmão Branham ficou diferente,
E aí foi onde o irmão Brana falou para ele: Billy, lembra do diácono que nós enterramos, né? Então quer dizer, não acostume, pessoa que trabalha perto de uma alta tensão, né? Se acostumar com a alta tensão, triscou, ela não vai te perdoar, viu? E assim é, né? Em tantas coisas da vida. Então, isso ficou, realmente foi o destaque para mim de hoje de manhã, né? Vamos aqui para os destaques aqui na igreja, e depois aí nós lemos também os que enviaram aqui muitos destaques dos irmãos através da internet, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na escola de hoje, o Espírito Santo sai de você, mas se você der lugar, ele voltará. Dá lugar para ele voltar. A verdadeira pregação é cura. O eleito agradece a correção, porque a pregação do Evangelho livra a pessoa para a vida eterna. Falando de primeiro amor, o irmão Leandro é muito oportuno, né? E eu gosto muito desse hino. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive uma experiência cabal na minha vida com Cristo. Isso repetiu aos 12 anos. E eu não fui chamada por homem para esse ministério, fui chamada pelo próprio Deus. Amém. E isso fez de mim uma pessoa eternamente agradecida. E ali, naquele momento, eu fiz um propósito de nunca vender, né, a minha primogenitura, porque eu acredito que, a partir do momento que você tem uma experiência real com o Calvário, não tem nada do mundo que substitui. Amém. Não tem nada que paga. Amém. O culto de manhã. Lembre da pessoa que te fez mal. Procura fazer o bem para ela. Eu quero ler um da escola do dia 16 e um de hoje, com o pastor Jonas. O ministério do irmão Brana veio para restaurar a nossa fé original. E o de hoje. Quanto mais você se obtém de Deus, mais pio você se torna. Culto de hoje de manhã, pastor Jonas. A verdadeira pregação do Evangelho te dá direito à vida eterna. Pregação de hoje, pastor Jonas. A correção é a expressão máxima do amor de Deus ao nosso respeito. Destaque segunda-feira, pastor Jonas Pimentel. Para recebermos as recompensas prometidas na palavra, é necessário que estejamos ligados a ela. Do culto de hoje também. Se você entra em contato com Deus, chegará ao ponto que não será mais a sua voz e nem seu pensamento, se tornará o pensamento e a voz de Deus. Mensagem creia de coração para 44. As obras de um homem declaram seu caráter. Quarta-feira, pastor Vicente Teles. A salvação para o mundo hoje é justamente o que Deus tem dado em seu devido tempo. Mensagem creia de coração, parágrafo 44. Não quero ser um fanático, quero ser um crente realmente verdadeiro e sensato, vem? Não com um punhado de ismos, mas um crente inteligente, sólido, real e sensível. Culto de quarta-feira, pastor Vicente. O juízo que virá sobre este mundo será exatamente não reconhecer o que Deus tem feito nesta era. Destaque a escola dominical de hoje de manhã. Felizes são aqueles que vão, mas sempre voltam.
Domingo passado à noite, evangelista Fabrício Ramos. Ou você se posiciona, ou o diabo vai te jogar no mundo. O diabo não tem pressa. E hoje, da Escola Dominical, da mensagem Creia de Coração, parágrafo 44. Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Destaque do culto de segunda-feira, pastor Jonas Pimentel. A falta de harmonia no lar dificulta que suas orações sejam ouvidas. A verdadeira pregação, ela dói, mas é ela que te leva direto à vida eterna. Ela te tira do mundo. Enquanto passa aqui, né? Acho que acabou aí do lado das moças. Olha, são... Deixa eu contar, 40 destaques, hein? 40 destaques, mais de 40 irmãos enviaram através da internet. Vamos ler, né? Deixa eu começar aqui. A verdadeira pregação do Evangelho dói, mas dá direito à vida eterna. A irmã Raabe, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. E aqui de Goiânia, a irmã Valéria quem envia. A correção é a expressão máxima do amor de Deus em nossas vidas. O irmão Daniel Neto: quanto mais vida eterna você possui dentro de você, menos intelecto do mundo você terá. Lá de Bom Jesus, no Piauí. Felizes são aqueles que vão e depois voltam. É a irmã Ana Lídia, de Nova Chavantina, Mato Grosso. E tudo que podemos melhorar, temos que melhorar. Irmã Ana Esther, de Nova Chavantina. Devem ser irmãs, né? O mesmo número, Ana Lídia. Netas, sim, netas da irmã Lucimar. Estão participando também. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Destaque da pregação: Pensamento de Deus, com o pastor Joaquim Gonçalves, a irmã Sharon Rose, lá de Londrina, no Paraná. O primeiro nascimento traz o homem natural à terra. O segundo nascimento traz o homem espiritual do céu em manifestação. Desde então ele passa a pensar os pensamentos de Deus. Irmão Davi, lá de Vargem Grande do Sul, São Paulo, destaca o pastor Jonas: Deus põe situações na nossa vida para que nós manifestemos o nosso espírito. Veja bem, já tivemos participações do Piauí, Goiás, Mato Grosso, Paraná e agora lá do Pará. Precisamos aprender a sermos francos, sem ficarmos nervosos, sem bater a mão na mesa, sem levantar o punho. É uma lembrança importante, né, da irmã Carolina Salles, lá da Bahia também. Irmãos da Bahia que não ficam sem participar, né? A verdadeira pregação do Evangelho dói, mas tira a pessoa da condenação e prepara para a eternidade com Deus. Lá de Palmas, no Tocantins, a irmã Luziene destaca o culto de quarta-feira com o pastor Vicente Teles. A revelação da palavra de Deus é sempre contrária àquilo que o ser humano pensa. E hoje de manhã com o pastor Jonas: a verdadeira pregação do Evangelho dói, mas cura, tira a pessoa da condenação do inferno. Bem destacado isso, né? E por último aqui, a verdadeira pregação também, destaque, né? A verdadeira pregação do Evangelho dói, mas também cura. Irmão Victor Meireles, aqui de Goiânia. Vamos para cá? E aí depois a gente continua. Destaque de hoje de manhã: o pecado vai te levar mais longe do que você queria ir. Destaque de quarta-feira em Campestre, pastor Marconi: não tema os homens, tema a Deus. Destaque de hoje de manhã da voz do profeta na mensagem Creia de Coração: esteja satisfeito com as pequenas coisas. Não procure coisas lá em cima, observe as coisas pequenas embaixo. E quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado.
ninguém pode discernir um cristão, a menos que seja igualmente um cristão. Quarta-feira, programa de rádio. Destaque da mensagem Creio de Coração, parágrafo 46. As obras de um homem declaram seu caráter. Cristo era a obra de Deus e Cristo declarou o caráter de Deus. Seu sentimento para com os enfermos, sua ansiedade para salvar almas e até o ponto de dar a sua vida própria. Recompense o mal pelo bem para aquela pessoa que te faz mais mal. Deus opera através da sua graça. Quanto mais você obtém, mais pio você se torna. No culto de sexta-feira, pastor Jonas Pimentel. Deus gosta de homens que estão lutando. Escola dominical. Às vezes, quando você vê alguém passando por problemas espirituais, ela está colhendo frutos da sua desobediência no passado. Eu estava conversando com o irmão Wendel ali atrás, ali no banco, e aí a gente estava lendo essa mensagem aqui. Mas vocês conversam, hein? Todo domingo vocês conversam. Coisa boa, mas é conversa que edifica, né, irmão? Isso. Aí é da mensagem A Brecha entre as 7 Eras e os 7 Selos, no parágrafo 94 e 95. Agora, foi dado a ele o livre-arbítrio. Isto foi dado a eles exatamente como a nós, assim para fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do bem e do mal diante deles. E aquela mesma árvore está colocada diante de cada um de nós. Vejam, Deus não está fazendo por Adão ou por Eva. Você diz, bem, a culpa é deles. Não, não é. A culpa é sua. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem que colocá-la sobre si mesmo. Porque o certo e o errado estão colocados diante de você. Nós estamos nas mesmas bases que estavam Adão e Eva. Mas vejam, vocês, quando nós somos redimidos, nós não queremos mais nossas próprias escolhas, mas queremos a escolha dele. Vem. Destaque do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Davi não confiou na funda, ele confiou em Deus. Hoje foram muitos destaques, né, pra gente tirar. Eu até tinha, antes de terminar o culto, eu já tinha destacado ali o que eu ia falar. Mas aí no final, quando o pastor Jonas ele entrou nessa parte que ele deixou, né? Lembre-se da pessoa que mais te fez mal na vida e procure fazer um bem para ela. Aí o pastor Jonas citou o exemplo, né, de uma irmã que, usando de maldade, entregou um presente esterco, né, para outra irmã. Mas em vez da irmã cultivar o mal através daquele esterco, não, ela cultivou flores e entregou de volta como um presente, né? Assim, e isso faz com que a gente lembre de Jesus no Calvário e de tudo que ele foi perseguido, moído pelas nossas iniquidades, e pelo contrário, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o pastor Jonas segue, o Espírito Santo faz isto acontecer em nossas vidas. Peça a Deus para te dar esta capacidade. Essa capacidade é maior do que você orar pelo enfermo e ele ser curado. É maior do que qualquer coisa que você possa fazer. Isto mostra que a pomba está morando no cordeiro. Aí veio aqui na minha mente Mateus 5, eu posso ler? Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz o que o sol
Porque ele faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Da mesma maneira fazem até os publicanos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Boa lembrança, né? Se fazemos o bem só quem nos faz, que vantagem teria nisso, né, irmão? Um destaque de hoje de manhã, citado pelo pastor Jonas, né? Foi o parágrafo 44 da mensagem Creia de Coração. E aí eu tirei um pedaço do parágrafo para trazer aqui agora. E diz o seguinte: quanto mais você obtém de Deus, mais pio você se torna. Quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. Destaque de hoje de manhã do pastor Jonas. E o que me marcou mais nessa escola foi que Deus, a correção é a expressão máxima do amor de Deus, isso. Amém. Afinal de contas, ele só corrige porque somos filhos, né? Destaque da escola de manhã. O pecado vai te levar mais longe do que você queira ir. Isso reflete cada um de nós, o jovem, né? Geralmente o pastor estava relatando a questão do jovem quando sai rebelde de seus pais, a casa dos seus pais, bate o pé, inclusive ele até ensinou isso aí, que aí ele vai para o mundo, e lá no mundo ele pode pegar uma enfermidade, e inclusive foi dado a questão relatado o Billy Paul, e através dessa enfermidade Deus usa isso para trazer a pessoa de volta. Mas aí o jovem pensa que vai só até onde ele pensa que vai, mas na verdade o pecado ele leva você muito mais longe do que você possa imaginar. São frases do testemunho de Billy Paul, né? São 3 frases, mas que falam uma coisa só. O pecado te leva mais longe do que você quer ir, vai te tomar mais tempo do que você quer dar e vai te custar mais caro do que você está disposto a pagar. Então, são lembranças, né? O hino, vocês esperam 5 minutos aí? Dá para esperar? Rapidinho aqui, deixa eu só terminar aqui, que aí a gente já entra no tema da tarde, né? Correção, expressão máxima do amor de Deus, irmã Keila de Itararé, São Paulo, irmão Brano Henrique, também destaca hoje de manhã, feliz é aquele que pode voltar. Irmã Júlia de Goiânia, eu não quero ser um fanático, quero ser um crente realmente verdadeiro e sensato. Ela é aqui de Goiânia também. Pessoa que está no seu posto de dever não vive assombrada. Destaque segunda-feira da irmã Damaris. A irmã Débora Caixeta destaca quarta-feira. Deus permite certas circunstâncias para que ele possa cumprir um propósito na sua vida. Quem está no posto de dever não vive assombrado. Destaque da irmã Nilma, lá de Paraty, no Rio de Janeiro. Quanto mais você obtém de Deus, mais pio você fica. O cristão é resistente. Irmão Mateus e Verônica, lá em Maragojipinho. Irmão José Carlos, lá de Belo Horizonte, destaca: felizes são aqueles que vão e voltam. Melhor é se nem fossem, né? Mas se for, volte, né? Melhor é não ir, melhor é ficar, mas se for, volte. Pague o mal com bem, se alguém te der estrumes, dê flores a ela. Muito bom, né? Lembrando do pastor Joaquim, né, contava a história do reverendo, que dizia do homem que jogou esterco na igreja, né? E aí o reverendo disse: cada um dá o que tem, né? E ele deu o que tinha de melhor para a casa de Deus. Então, deu esterco, devolva com flores. Que lição, né? História que ouvimos hoje. Eu não quero ser um fanático, quero ser um crente verdadeiro e sensato. Irmão Emerson de Uauá. Correção é a expressão máxima do amor de Deus. Irmã Luciene de Congonhal. Ficou muito marcado isso, né? É bom porque não esquece mais nunca. Nosso sangue tem a natureza divina. Irmão Gabriel, lá de Caiapônia. La verdadeira pregação do Evangelho es dura.
mas dá direito da vida eterna. Irmã Alba, lá do Equador, né? Verdadeira pregação do Evangelho é dura, mas dá direito da vida eterna. Irmã Júlia, lá de Nova Chavantina, também o mesmo destaque. Irmã Williane, também o mesmo destaque. A mensagem é uma loucura. Irmão Gilberto, lá de Aparecida de Goiânia, participando. Irmã Marlúcia de Caiapônia, destaque do culto ontem. Que graça teria chegar no céu sem cicatrizes. Irmã Olívia, de Curitibanos, Santa Catarina. Também a verdadeira pregação dói, mas faz bem. A correção é a melhor demonstração do amor de Deus por nós, irmão William. Estou acelerando assim porque acaba que são os mesmos destaques e por causa do tempo também, né? Irmã Jaqueline de Maragogi-Pinho, na Bahia, se você não tem coisas boas para falar de alguém, então não fale nada. Destaque com o pastor Jonas Pimentel. A irmã Rony, lá em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Verdadeira pregação do Evangelho dói, mais cura. Irmão Moisés Gomes, aqui de Goiânia, que não faria nenhuma diferença o homem ter sido criado há 14 milhões de anos ou 140 milhões de anos. Os filhos de Deus foram criados antes da fundação do mundo. As obras de um homem declaram seu caráter. A irmã Sara Chalém, lá de Jacobina, na Bahia. A irmã Priscila, lá de Campinas, São Paulo. Estamos aqui para sermos corrigidos. Destaque da escola. Irmão Kelvin, de Passo Fundo. Você pode ter fraquezas e pecados em sua vida, mas Deus te vê como um lutador. Irmão Adeilson, a verdadeira pregação do Evangelho dói, mas cura. Ele é lá de Porá, Goiás. Irmão Arthur, de Itabirito, também o mesmo destaque. A irmã Ísia Hiratã, quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. A irmã Joyce, de Padre Bernardo, o mais importante é que eu tenho no meu sangue a natureza divina, também, né? Maravilhoso. Irmão Josué Prussiano, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, ele gostou daqui de Goiânia, né? Quase sempre tem vindo aqui em Goiânia. Não sei, o que ele gostou tanto aqui? É da igreja, né? Dos irmãos todos. Abraço, irmão Josué, lá em Canoas, Rio Grande do Sul. Jesus nunca disse se você sentiu, ele disse se você creu. E a irmã Débora, aqui de Goiânia, o Espírito Santo muda a sua natureza. E boa tarde com Jesus. Irmã Jéssica de Porangatu, destaque de hoje de manhã foi sobre Billy Paul. Billy Paul fez um acerto com Deus e acertando com Deus, ele acertou com seu pai. E o irmão Samuel Chagas também envia sua participação lá de São José dos Campos, São Paulo. Vamos agora ouvir as irmãs Adriele e Lloyd. Sigo cantando. Eu sei que tenho um tempo para sofrer, mas sei também que eu vou vencer. Jesus assim falou. Eu venci. Meu Jesus vai enxugar. Em breve este céu se abrirá.
Irmãos queridos, deves continuar nessa jornada que no céu nos levará. Em breve as lutas findarão. Chegaremos em nossa pátria bela Sião. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Deus abençoe a irmã Adriele e Lloyd que cantaram. Só uma pequena lembrança que, para não parecer que a questão do estrume, né, foi um fato real. Aquilo foi uma peça do estrume, né, foi um fato real. Não foi uma irmã que levou o estrume e a outra. Não, aquilo foi uma peça, foi uma encenação que teve uma história, né, lá no recanto. E que deixou uma mensagem. Uma delas era a irmã Valéria Rabelo. A irmã Priscila Neves e Valéria Rabelo. Quem que deu o estrume? Deixa para lá, né? Deixa para lá. Mas foi uma história, né? Uma peça. Tocando nesse assunto, e pode até fazer parte do tema que a gente escolheu para trabalhar hoje, que vai ser, né, comportamento cristão. Ali a gente observa dois tipos de comportamento. A que recebeu o estrume, ela teve um comportamento de cristã, porque ela não levou aquilo pelo mal. Ela pensou, bom, ela me deu o estrume, com o estrume eu posso cultivar melhor as minhas flores, e depois que minhas flores estiverem boas, eu levo para ela, com a retribuição pelo que tem dentro de mim, não da mesma forma com que ela retribuiu, com que ela recebeu. Então, a que deu o estrume, ela estava com raiva. Então, ela mostrou o que tinha dentro dela, ela mostrou o seu comportamento diante de uma situação adversa em sua vida. Porque a hora que você mostra realmente o seu verdadeiro comportamento é nessas horas. Então, uma deu o estrume, a outra deu flores. Cada uma mostrou um tipo de comportamento. E, com certeza, aquele comportamento que deu as flores pode ter feito um efeito melhor. E ela pode ter sido mudada. Porque com aquelas flores, ela pode ter pensado assim, nossa, como que eu faço mal para ela e ela me retribui o bem? Então essa pessoa é boa, eu não posso tratar ela assim, eu tenho que melhorar o meu tratamento com ela. Então dessa forma eu acredito que teve um fundo muito aplicável para a nossa vida prática, né? E também, irmão William, lembrando de uma história que o pastor Jonas contou, acho que foi no encontro, né? É uma história também, né? Que é a do... Quem lembra aqui? Quem lembra dessa história? Que é a do sábio chinês, né? A moça queria... também, a moça queria matar, acho que era a sogra, né? E foi lá no sábio e disse, eu quero fazer um chazinho e quero que ela morra. E o sábio deu a receita lá do chá e ela foi servindo, levava o chá na cama para a sogra, né? E depois ela voltou.
E aí, não, eu não quero mais que ela morra. Não, mas o sábio falou para ela, não era para morrer, não, é só porque você levando o chá lá, o seu comportamento mudou e isso refletiu, né? Então, muitas vezes, os problemas estão em nós, sabe? Nós achamos que está mais nos outros, né? Mas o problema, às vezes, está em nós. E o bom é que o Espírito Santo nos dá o discernimento de reconhecer. Porque se não for através deles, do Espírito Santo, você vai ficar daquela maneira por muito tempo, né? A irmã Maria Teles pode subir lá para cantar o hino, ela vai se preparando enquanto nós vamos vendo alguma coisa aqui. O irmão Daniel Neves pode vir aqui à frente fazer sua participação. Então nós vemos que o seu comportamento, ele além de definir o que está dentro de você, ele pode ter uma reação ao redor das pessoas que estão perto de você. E muitas vezes o seu comportamento com Deus te traz algumas consequências. Porque Deus quer tratar contigo de coração aberto, com amor, mas se você não quer, às vezes vem pela dor. Não é isso, irmão Daniel Neves? Isso mesmo. Deus os abençoe, boa tarde a todos. Comportamento, um assunto que parece tão simples, mas dá para ser destrinchado bastante, um assunto que pode ser bem profundo. Comportamento, a palavra comportamento, a origem significa carregar, transportar, carregar com si atitudes, maneiras, uma certa atmosfera, palavras, valores. E em relação a comportamento, eu gostaria de tocar em duas partes específicas: natureza e consciência. Na natureza, nosso comportamento ele pode ser autêntico ou fingido. Se o nosso comportamento encaixa com a nossa natureza, então ele é autêntico. Se ele não encaixa, ele é fingido. Manufaturado, exatamente. E em relação à consciência, nosso comportamento ele nos diferencia dos animais porque nós temos uma alma, porque nós temos consciência. E a natureza, o comportamento de um cristão, a consciência que nos foi revelado, nós carregamos os valores cristãos e por isso nós devemos nos comportar como cristãos. E às vezes Deus precisa nos forçar a trazer isso, porque o irmão Brana fala em relação na mensagem amnésia espiritual. No parágrafo 21, ele fala: amnésia que às vezes nos coloca em um lugar que nós não podemos identificar a nós mesmos. Às vezes você tem a semente de cristão, você deveria estar se comportando como um cristão, mas você tem uma natureza fingida do mundo. Aquele comportamento não está condizente com a sua natureza. Você está em uma amnésia espiritual. Você não consegue identificar a sua própria natureza. E às vezes Deus precisa fazer algo para te trazer para sua verdadeira natureza, o comportamento real que há em você. Tem alguma coisa assim na Bíblia, alguma história, algum personagem que você destacaria comportamento que ele teve mediante a situação que ele viveu? Sim, a gente estava conversando agora à tarde e um bispo me lembrou da história de Nabucodonosor. O irmão Brana fala na mensagem Amnésia Espiritual, no parágrafo 27, que ele fala: você pode tê-la, você pode tê-la como Nabucodonosor, que ele exaltou-se a si mesmo certa vez e Deus o deixou pensar que ele era como um animal e viver no mato, e comia capim como um boi, e seus cabelos cresceram sobre o seu corpo como penas de águia, e ele se tornou o coração de uma besta nele. Deus teve que fazer uma mudança até física e mental para que ele pudesse ser humilhado, para que depois, aqui na Bíblia, no livro de Daniel, a partir do parágrafo 34 e 37, o próprio versículo 34 e 37, no capítulo 4,
Nabucodonosor falando por si mesmo, mas ao fim daqueles dias, depois dos 7 anos em que ele tinha sido como um animal, Nabucodonosor fala: eu levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a ver o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. No 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Às vezes a gente precisa de um verdadeiro choque de realidade, o irmão Brana também fala isso, para a nossa natureza ser restaurada. Trazendo até um exemplo de alguém que eu conheço, lá em Campestre tem um irmão que ele era da mensagem, ele se afastou, e um dia, voltando do serviço, ele trabalhava em Trindade, morava em Campestre, andando de moto, ele se chocou contra uma égua. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Ele perdeu cerca de metade do cérebro, e se eu não me engano, quando ele acordou, ele não lembrava de nada. Ele até hoje não lembra de nada do que tinha antes do acidente. A única coisa que ele se lembra, que lembrava após o período de coma, foi a palavra de Deus, a mensagem. A primeira coisa que ele queria quando ele acordou foi saber do pastor Joaquim Gonçalves, dos hinos, da mensagem, do irmão Brana. Era a única coisa que interessava a ele. Tudo que ele tinha antes, ele precisou ser reaprendido. Ele não lembrou nem se tinha mãe, se tinha filho. Só disseram que a mãe dele era que estava lá e ele acreditou, porque ele não lembrava nem disso. Mas às vezes Deus força nós restaurarmos a nossa natureza, o nosso comportamento cristão. Se a gente não vai voluntariamente, e nós somos um filho de Deus, Deus não vai nos perder. Deus faz o que é necessário para nos trazer de volta, seja de forma tranquila ou por dor, pela correção. E o interessante é que no versículo 37 que você leu, do capítulo 4, mostra que Deus fez o comportamento de Nabucodonosor se tornar o comportamento animalesco, mas depois ele ele passou a crer no mesmo Deus de Daniel. E isso é importante, porque às vezes o seu comportamento vai fazer com que Deus te leve ao extremo. Porque o que aconteceu com Nabucodonosor pode ser considerado um extremo. Quem diria que isso poderia acontecer com um homem? Mas para Deus tudo é possível. E quando Ele quer tratar com a pessoa, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Mas Nabucodonosor aprendeu que havia um Deus, e era o Deus que ele passou a crer. Só que o filho dele depois teve outro comportamento. Nabucodonosor, ele era o homem mais rico e poderoso do mundo, por isso ele tinha todas as razões materiais, humanas, para se achar melhor que todo mundo, mas Deus colocou ele na condição mais baixa que poderia haver, na condição abaixo até de humano, um animal. Isso, Deus tirou ele do lugar mais alto para um lugar mais baixo, humilhando ele, para que ele pudesse, se perceber, voltar para o comportamento que ele deveria ter, comportamento de fidelidade para com Deus. Deus o abençoe. Amém. Deus te abençoe, irmão Daniel. A irmã Maria Teles vai cantar o hino Grandioso És Tu. Cante, irmã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha
Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Deus continue abençoando a irmã Maria Teles. Tem algum jovem que lembra de alguma história dentro da mensagem do irmão Brana que o comportamento que a pessoa às vezes esperava que o irmão Brana tivesse não foi o que o irmão Brana teve, e aquilo foi tudo que precisava para mudar aquela situação? Que o irmão Brana teve um comportamento que surpreendeu. Se alguém tiver, pode vir aqui à frente. Ou você levanta a mão aí, o irmão Leandro vai até vocês. Enquanto isso, uma história, um fato que aconteceu nessas viagens que o pastor Joaquim Gonçalves tinha sempre, né? Acho que ele estava indo ao Recanto, se eu não me engano. E o certo é que, pelo que ele narra nessa história, ele estava de carona, pelo que dá a entender. Mas o motorista dele, eu não sei qual era o irmão, parou num posto de gasolina para abastecer. Essa história muitos conhecem. E aquele frentista abasteceu e ele fez algo no carro do irmão. Acho que ele foi lavar o carro do irmão, que é um costume de alguns postos de gasolinas, postos de combustível, em beira de estrada, tem o costume de, enquanto você está abastecendo, ele lava o carro. E o certo é que este homem jogou um produto químico no carro deste irmão e aconteceu de manchar a pintura, estragou alguma coisa na pintura. E o irmão ficou muito nervoso, mas muito nervoso, saiu de si, teve um comportamento totalmente oposto do que era o seu normal.
E ele bravejou, ficou nervoso, até o ponto que o pastor Joaquim Gonçalves falou, deu uma sacudida nele, falou assim: ô, para, olha a sua identidade, olha quem você é. E naquele momento assim o irmão parou e passou a refletir, e o seu comportamento mudou completamente da forma com que ele estava agindo. Ele voltou a ser o que ele era. Então é isso que o Espírito Santo faz com a gente quando a gente tem um comportamento errado. O pastor Joaquim esperou um pouco, deixou ele falar, mas na hora certa ele deu uma sacudida: ó, você não é assim, olha a sua identidade. E para nós, quantas vezes que isso não acontece na nossa vida? No trânsito, aos motoristas. Isso é muito importante. Trânsito é uma coisa que você tem que ter um comportamento de cristão em todo o tempo. Se buzinou atrás de você, você não buzina de volta. Se te fechou, deixa ir embora. Se falou alguma coisa, deixa ir embora. Tenha um comportamento cristão para aquilo não, para algo pior não acontecer com você. Porque você tem sua família te esperando na sua casa. Às vezes aquela pessoa não tem nada a perder. Às vezes já aconteceu algo no dia dela e ela quer descontar a raiva em alguém e você cruzou o caminho dela, involuntário. Mas deixa, passou, faça como Jesus, ignora. Quando ele foi levado à cruz, perguntaram para ele várias coisas e a resposta dele era o quê? Silêncio. Como ovelha muda foi levada ao matadouro para a nossa salvação. Irmão Leandro. Irmão William, então essa pergunta aí, ela vai nos ajudar em certas horas. Qual é a sua identidade? Essa é a sua identidade? Esse é você? O pastor Jonas contou que, acho que foi na África, não sei, 2 brigando, acho que foi uma briga de trânsito, e eles rolando no chão, e a hora que um viu que estava apanhando, Deus me livre. Aí o outro parou: mas como assim Deus me livre? Você é cristão? Sou. Ué, eu também sou. Abraçaram e dali saíram, né? Então, é só pensar nisso. Essa é a sua identidade, esse é um comportamento de um cristão, e isso vai nos ajudar, né, em várias etapas da nossa vida. Mas vamos lá então para as participações, para nós finalizarmos. Comportamento, né? Comportamento que o irmão Brana teve. O irmão Sidney tem uma boa lembrança. Eu não sei se é o que o irmão está querendo, mas o irmão Brana, naquela competição, quem aparecesse com um animal maior ganharia um rifle. E me parece que era justamente o tipo de rifle que ele estava querendo. Mas quando ele chegou com o animal, havia outro lá com um animal menor do que o que ele estava no carro. Aí ele pegou e não quis apresentar o animal, e houve até incentivo: mas irmão Brano, o seu é o maior, vai deixar passar essa oportunidade? Ele falou: não, deixa ele ganhar o prêmio. Me parece que esse homem, ele tinha mais necessidade daquele rifle do que o irmão Brana, por isso que o irmão Brana preferiu não pesar o dele, porque ele iria ganhar daquele homem, né? Irmão Tiago. Eu penso não estar confundindo as histórias, mas eu creio que seja a história que contou hoje de manhã também, que foi quando Billy Paul estava enfermo, muito doente, e ele pediu para o irmão Brana orar por ele, e o irmão Brana disse: não, Billy, agora é você quem deve orar, né? Então passou a responsabilidade, e ali foi a virada de chave, né? Billy Paul sentiu o peso da própria oração. Essa história aí é ótima, irmão. História de Billy Paul, eu estava até pensando nela mais cedo. O comportamento que Billy Paul teve em relação àquela idade, né, que ele estava passando, foi o que levou ele a essa circunstância de ficar doente. Então, Deus tratou com ele de uma forma que chegou até o leito de
de um hospital, acho que uma UTI, ele precisou, segundo os médicos, de fazer uma cirurgia, mas não foi necessário. A oração teve o efeito que ele precisava. Então, o comportamento, às vezes, ele pode te levar a uma situação que você não gostaria de estar. Temos mais alguma participação, irmão Pedro Eusébio? Eu me lembrei de uma vez que Deus falou para o irmão Brana que tinha uma trama preparada contra ele. Aí ele estava pregando e de repente chega um casal e começa a desenvolver cenas amorosas na frente dele, né? Aí Deus disse que aquilo era a trama que tinha preparado para ele e disse: faça o que você quiser com eles. Qualquer um poderia ter mandado matar eles, sejam mortos, eles seriam mortos. Mas ele os perdoou e caiu uma grande bênção naquele culto. E todos foram abençoados. Isso aconteceu numa reunião do irmão Brana, né? Eu lembro que o pastor Joaquim fala o seguinte: Deus só permitiu que aquele casal ficasse nas mãos do irmão Brana porque Deus conhecia o coração do profeta. Deus sabia que ele amaria aquele casal, ao invés de, acho que até ele cita que poderia ter caído um raio, mas ele não quis fazer isso, ele preferiu o perdão. E realmente, naquela reunião, muitas pessoas foram curadas devido àquela demonstração de amor que o irmão Brana teve por aqueles dois através do perdão. Inclusive, os dois caíram de joelhos, recebendo uma bênção também. Eu não me lembro o que era, mas isso aconteceu com eles. Irmão Everton Laranjeira. Bom, boa tarde a todos. Falando acerca de comportamento cristão, nós cremos que esse comportamento ele deve ser bom, correto. Afinal de contas, esse comportamento cristão em nós é inspirado pelo Espírito Santo. Como o irmão Daniel falou, tem o comportamento natural e o fingido. Então, o bom comportamento que nós temos, ele é inspirado pelo Espírito Santo, portanto, não é fingido. Ele é natural da natureza divina que nós temos. E aí eu lembrei dos frutos do Espírito, que diz em Gálatas, capítulo 6, a partir do 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, esse comportamento, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nós vamos tê-lo de forma natural. E aí eu lembrei daquela história que o irmão Brana conta, eu não achei a referência. Mas ele diz que ele estava indo orar por um irmão enfermo e ele precisava atravessar as terras de uma mulher. Veio adentro a mensagem. E aí ele disse que precisava atravessar as terras dessa mulher, então ela, sabendo daquilo, que ele ia passar lá, esperou ele e falou: onde você vai, irmão Brana? Ele disse: eu vou orar por um irmão que está enfermo. E aí ela se revoltou e não queria que o irmão Brana atravessasse as terras dele. Até então ela não sabia que ele era William Brana e que ele tinha a autorização do marido dela para passar por ali, né? Isso. E aí ela foi muito grosseira, muito áspera com ele. E o irmão Brana chega a dizer, na mensagem ele chega: se fosse o velho Bill, porque ele conhecia a natureza carnal que ele tinha antes da transformação. E o comportamento dele em seguida foi inspirado pelo Espírito Santo que ele já tinha. Então ele, conhecendo a natureza que ele tinha antes, ele disse isso. E aí ele contornou essa situação apenas com um diálogo, sendo educado com ela. Falou: não, mas veja bem, ele explicou a situação para ela, o motivo pelo qual ele ia, e falou que ele tinha autorização do marido dela para passar ali. Então esse comportamento que ele teve mudou a situação naquela ocasião. E nós, tendo esse comportamento inspirado a cada desafio que a gente tiver na vida, a gente vai contornar a situação. O próprio pastor Jonas falou na sexta-feira
que Deus nos traz situações, permite situações na nossa vida, para nós manifestarmos o que tem no nosso espírito. Amém. Deus abençoe a participação de cada um de vocês. Vamos ao hino com a irmã Ana Flávia. Ah, essa é especial. Nós ouvimos muitas histórias de fatos que aconteceram com o irmão Brana. E chegou para nós esta, que ele estando num restaurante, ele foi muito mal servido pela garçonete que atendia eles ali. Ao terminar a refeição, ele deu uma gorda gorjeta para a garçonete. O irmão que estava com ele: irmão Brana, essa mulher nos tratou tão mal e o senhor dá essa gorjeta tão expressiva para ela? Ele disse: vocês não sabem o que é que esta mulher estava enfrentando na sua vida, e esse dinheiro que eu dei para ela vai mudar alguma coisa na sua vida. É um fato que eu lembrei que foi contado a nós. E eu já tive várias experiências. Vocês sabem que quem vive no trânsito está sujeito a ser pego numa falha. Um cinto, um farolete, alguma coisa. E já teve algumas vezes que eu estive nas mãos de guarda e eu poderia levar uma multa. Mas a minha maneira humilde, sincera, de falar com eles, muitas vezes eu fui livre de tal situação. Naquele tempo que a gente tinha que assinar a multa. Agora não precisa assinar, então a gente sai e só fica sabendo depois, né? A irmã Ana Flávia vai cantar o hino Salmos dos Salmos. Cante, irmã. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro
pecador que sou eu. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ana Flávia. E teríamos muito mais. A mulher do presunto, com aquele comportamento diante do marido dela. Davi, com aquele comportamento diante de Saul, quando ele teve a vida de Saul em suas mãos. Davi, quando ele precisou de fingir um comportamento de louco para não morrer. E outros, né? Irmão Sidney, mais alguma coisa? Eu quero completar o meu pensamento. É que o apóstolo Paulo disse que todas as coisas foram escritas para aviso nosso. E as coisas que aconteceram com o nosso profeta também é para aviso nosso. Vamos lá? Pode orar. Querido Pai Celestial, agradecemos por Tua bondade, Tua graça para conosco, ó Deus. Pela unção que foi feito esse companheirismo. Agradecemos pela Tua misericórdia para com cada um de nós. Deus Pai Celestial, pedimos pelo lanche que iremos tomar com ação de graça e que a mesma unção do Senhor continue conosco no culto à noite, que cada um de nós saiamos daqui abençoados. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês que participaram. E o irmão Sidney Ataídes é uma prova que o companheirismo não é só para jovens, é de 0 a 100 anos. O lanche, saída pela porta 9, e tá tudo aberto aí. Mas diminuam o companheirismo lá embaixo e às 18 horas começa o culto com momentos no tabernáculo da fé. Deus abençoe a cada um.